Fala aí galera, beleza? Aqui é o Rafael Pedroso e é um grande prazer ter você aqui de novo. Recentemente saiu o filme do Nosferatu, do Robert Eggers, e hoje eu venho trazer aqui pra vocês algumas curiosidades, tanto dessa produção de Nosferatu, assim como outras que já foram realizadas também no decorrer dos anos. Então é isso, já deixa o seu like, se inscreve se ainda não for inscrito e já se prepara pra hoje explorar comigo um dos maiores clássicos do cinema de terror e de maior influência de todos os tempos também. Começando então pelo Nosferatu original, que foi lançado em 1922. Esse filme foi dirigido pelo F.W. Murnau e se tornou um dos mais icônicos do cinema mudo. E para vocês terem uma noção do quanto foi importante essa adaptação, esse foi o primeiro filme a mostrar a luz solar como uma fraqueza mortal para os vampiros. Antes do filme de Nosferatu, os vampiros eram relatados como criaturas imortais, sem uma limitação ou uma fraqueza específica, e é um senso comum que vampiro tem essa fragilidade ao sol. E foi aí que começou isso. Essa versão do Nosferatu, se você comparar com a versão do Drácula de Bram Stoker, é basicamente a mesma história, os mesmos conceitos, poucas coisas ali foram alteradas. E por que foi assim? Na verdade, a princípio, a ideia era fazer de fato uma adaptação do Drácula de Bram Stoker. Só que eles não receberam essa autorização, por questão de direitos autorais, eles não puderam fazer, e então eles deram aquela miguezinha, né, aquele jeitinho ali, e adaptaram, mudando os nomes dos personagens, mudando alguns pequenos elementos na história, mas para poder fazer essa adaptação. Só que aí deu todo um problema, porque depois eles foram processados, tiveram que queimar todas as cópias do Nosferatu, e aí por sorte alguém acabou escondendo algumas, depois elas foram restauradas, e por isso a gente conhece, porque senão teria ficado só na história mesmo. Essa atmosfera e os enquadramentos criativos que foram realizados durante a produção de 1922 foram técnicas muito revolucionárias e que realmente foram muito marcantes realizadas pelo F.W. Murnau, como por exemplo as sombras projetadas, assim como os ângulos inclinados que ele usava para filmar também. Esses elementos se tornaram extremamente influentes e referência para outros cineastas depois, como por exemplo essa questão das sombras. Tem uma das cenas que é uma das mais clássicas no cinema e ela veio também como referência ao expressionismo alemão, principalmente o Nosferatu, que é do filme Psicose. A cena da faquinha lá, que é uma das mais famosas do cinema em geral, isso daí também foi baseado nesse estilo de cinema. Agora passando para uma segunda adaptação que foi realizada em 1979, chamada Nosferatu, o Vampiro da Noite. Quase 6 décadas depois do lançamento do original, Werner Herzog, é isso mesmo? Werner Herzog, eu acho que é isso. Ele lançou essa reinterpretação do clássico Nosferatu. E nessa versão do Werner Herzog, os direitos do Drácula de Bram Stoker já estavam em domínio público, portanto foi usado o nome original dos personagens. O próprio Nosferatu mesmo é chamado como Drácula no filme e não Conde Orlok. Porém, o diretor seguiu o visual da versão clássica do Nosferatu, esse careca branco que a gente já tá acostumado mesmo, com os dois dentinhos e tal. Inclusive, ele tentou também reproduzir com o máximo de fidedignidade possível os enquadramentos e montagem das cenas de acordo com essa versão clássica de 1922. O ator que interpretou o Nosferatu nessa versão foi o Klaus Kinski. Meu Deus, hoje tá difícil. Ele entregou uma interpretação extremamente impressionante e profunda, seguindo uma abordagem bem mais dramática e sombria para interpretar o Drácula, tornando assim o vampiro uma figura trágica, mas ao mesmo tempo assustadora. Uma outra curiosidade sobre essa versão, né, da adaptação, é que ela foi realizada em vários lugares históricos. Inclusive, o exterior do castelo de Orlok foi filmado no impressionante castelo de Hunedoara. Eu acho que é assim que fala. Na Transilvânia, e ele também é conhecido como o Castelo de Corvin. Ele é um dos maiores castelos medievais da Europa e ele carrega uma história sinistra, porque esse é justamente o castelo onde o Conde Vlad, o Empalador, conhecido como Drácula, esteve preso por algum tempo. Indo agora para essa versão mais recente que foi lançada, que em outros países já havia estreado em 2024 mesmo, no final do ano, porém para nós chegou aqui só em janeiro de 2025. Para interpretar o Conde Orlok, o Bill Skarsgård, ele passou
por uma transformação intensa, além de ter que colocar várias próteses que alteraram completamente sua aparência. E detalhe, essa montagem toda do personagem levava em média 6 horas para ser realizado. Mas ele também trabalhou com uma cantora de ópera islandesa, e eu nem vou tentar arriscar falar esse nome aqui, eu vou colocar na tela porque simplesmente isso aqui é uma sacanagem. Isso aqui é um caça-palavra, não é um nome. Ele teve essas aulas com ela para conseguir abaixar o seu tom e deixar ainda mais pesado. Além disso, ele passou semanas desenvolvendo aquele estilo de voz bem mais grave, marcante, profunda, e nisso ele se baseou num estilo de canto gutural mongol. O Bill Skarsgård, ele tava tão profundamente imerso dentro do papel, né, daquele personagem, que ele de fato tava causando medo nas pessoas ali da produção. E isso é comum já, quando ele foi gravar o It também, né, e ele fez o papel do Pennywise, ele também passava por isso. As crianças de fato tinham medo, até evitavam ele. Porém, aqui no Nosferatu, uma questão engraçada que aconteceu é que o Chris Columbus, que inclusive foi o primeiro diretor de Harry Potter, ele evitava se aproximar do Bill Skarsgård enquanto ele tava caracterizado de Conde Orlok. Mas o Bill, ele fazia tanta piada, ele era um cara tão divertido, tão engraçado, levava as coisas assim tão de boa, que foi a partir disso que acabou que o Chris Columbus foi ficando um pouco mais confortável com o convívio, né, com o Bill. Uma outra curiosidade também é que a produção utilizou, em média, 5.000 ratos durante a produção pra relatar as cenas da peste lá. Se caso você já viu o filme, você tá ligado que cena que é, mas é uma cena na cidade mesmo. Então, assim, 5.000 ratos estavam em cena e foram utilizados lá, e isso trouxe, de fato, muita autenticidade pro filme, porque não ficou só naquela questão de colocar ratinho de computador, não. Assim como as construções do próprio set de filmagens também, foi tudo muito bem estudado, historicamente é tudo bem acurado, não só se tratando dos sets, né, as estruturas que foram montadas, mas as roupas também, tudo teve um estudo e um cuidado muito preciso, muito criterioso mesmo. Willem Dafoe, que nesse filme interpreta o professor Von Franz, ele já havia trabalhado em A Sombra do Vampiro em 2000. Ele que é um filme semi-biográfico que reimagina os bastidores da produção de 1922. E nesse filme ele interpretava uma versão fictícia do ator que interpretou o Nosferatu, né, na versão original de 1922. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de conteúdo. Diz pra mim também o que você achou, se você já assistiu tanto o clássico como o novo, se você curtiu essa nova adaptação, se gostou dessa versão do personagem, gostou da caracterização que também foi feita pra esse personagem, que é bem distante, inclusive, da original. Não deixe de se inscrever, por favor. Eu tô começando agora, mas tem muita coisa já programada, tem muita coisa que eu quero realizar. Inclusive, comentem também sugestões de filmes que eu possa trazer aqui, gêneros que vocês gostam, se vocês querem que eu traga listas, o que interessa mais a vocês. Muito, muito obrigado, agradeço de coração por você estar aqui. Até a próxima, grande abraço pra você, valeu, falou!